seja a quantidade ax mais b. Aqui a e b são números reais fixos. E x é uma variável que assume valores reais. Então, a gente vê o seguinte. Se a gente assumir valores para x, fazendo a operação multiplicando a por x e somando b, a gente obtém um outro número real. Ou seja, a gente pode olhar ax mais b como sendo uma nova variável real que depende da variável x. Então, dando valores para a variável x, eu obtenho um valor correspondente para y. Então, y também é uma variável real. O problema que a gente está interessado agora em pensar é o seguinte. Dado uma quantidade y ax mais b. Então, para que faixa de valores de x tem-se? Ou seja, nós queremos determinar qual a faixa de valores de x que determina o y, dado por essa expressão aqui, positivo. Quais valores de x resultam em y igual a zero? E quais valores de x resultam em y negativo? Ou seja, a gente quer achar as faixas de valores de x que vão dar y positivo, y0 ou y negativo. Então, a análise desse problema é feita de duas formas, quer dizer, em duas situações. Vai depender do sinal do coeficiente a que aparece multiplicando a variável x. Então, a gente vai fazer a seguinte suposição aqui. Primeiro, a gente considera o caso A positivo, né? Então, a gente tem a quantidade y ax mais b. Então, lembra que aqui y é identificado como sendo ax mais b. Ou seja, eu quero analisar quando é que y é maior que zero. Ora, y é ax mais b. Então, y maior do que zero, a gente está olhando a solução dessa equação. Isso aqui a gente já viu. Somando menos b em ambos os lados da equação, a gente obtém ax igual a menos b. Agora, o a é positivo. Então, se eu multiplicar por 1 sobre a, ambos os membros da equação, aqui vamos fazer um pouco com calma, aqui eu multiplico por 1 sobre a, ambos os membros. O a é positivo, então 1 sobre a gente sabe que é positivo, o inverso de um número positivo é positivo. Então, ax maior que menos b, como 1 sobre a é positivo, eu posso multiplicar ambos os membros da desigualdade e não mudo o sinal. Era maior, continua sendo maior. Agora, 1 sobre a vezes a, isso aqui vai me dar 1. E 1 vezes x dá x. Enquanto que esse lado aqui vai me dar menos b sobre a. Ou seja, eu fico com a condição de que x é maior do que menos b sobre a. Então, a gente vê o seguinte. Na situação em que a gente tem o a positivo, o y positivo é obtido considerando a variável x assumindo valores maiores do que menos b sobre a. Então, a primeira parte da pergunta está resolvida na situação do a positivo. Agora, é muito direto, né? A gente já viu que
Se A na situação em que A é positivo, y maior do que zero é obtido quando x é maior do que menos b sobre A. Se a gente quisesse analisar a situação onde ax mais b, quer dizer, y, fosse menor do que zero, basicamente a gente estaria resolvendo o problema considerando esse sinal menor. Então a gente estaria basicamente repetindo o mesmo algebrismo, só que a gente teria como resposta final que x seria menor do que menos b sobre A, ou seja, y negativo corresponde a x menor do que menos b sobre A. Também fica mais ou menos direto a gente notar o seguinte. Aqui um espaço aqui. Se o y, se a gente busca y igual a zero, basicamente, sendo y igual a x mais b, aqui a gente está resolvendo uma equação. Ou seja, y é igual a x mais b. Qual é o valor de x que torna y igual a zero? É a solução dessa equação aqui. Isso aqui implica que ax é menos b, ou x é menos b sobre A. Ou seja, quando y é zero, a gente encontra que x é menos b sobre A. Então, nesse primeiro caso, a gente obtém a seguinte situação. Y é positivo se a gente tiver x maior do que menos b sobre A. Y é igual a zero se x igual a menos b sobre A. E y é negativo se x for menor do que menos b sobre A. Então foi isso que a gente obteve nessa análise para a situação onde A é positivo, né? Lembrando que a quantidade y aqui, a gente está considerando y igual a x mais b. Ou seja, graficamente, a gente representa essa análise do sinal de y igual a x mais b da seguinte forma. A gente traça uma linha horizontal que representa mais ou menos os valores de x, ou seja, isso aqui seria uma representação da reta real. E a gente marca aqui o valor encontrado menos b sobre A. Isso aqui é a raiz dessa equação. Ou seja, qual o valor de x que torna y igual a zero nessa equação aqui? É o valor x igual a menos b sobre A. É o que a gente viu. Então, y igual a zero se x igual a menos b sobre A. Então, x é uma raiz. Ou seja, a gente, então, nessa representação gráfica, a gente coloca um zero aqui em cima, indicando que quando x é menos b sobre A, y é zero. Agora a gente vê o seguinte. Quando x é maior do que menos b sobre A, então, ó, x maior do que menos b sobre A, a gente está pegando essa faixa à direita do menos b sobre A. Lembrando, isso aqui representaria a reta real e, nesse caso, os valores que x assume. X é um número real, isso aqui é a reta real e a gente está representando os valores de x. Então, quando x é menos b sobre A, o y é zero. A gente denota, a gente representa isso colocando esse zero aqui em cima. Quando x é maior do que menos b sobre A, ou seja, para valores de x à direita do menos b sobre A, o y, a gente viu aqui na nossa conclusão, ele é positivo. Então a gente indica isso assim, nessa forma simbólica, colocando o sinal positivo. Para valores de x menores do que menos b sobre A, ou seja, à esquerda de menos b sobre A, aqui na reta real, o y é negativo. Então, a gente representa esse fato colocando o menos aqui. Então, isso aqui, a gente até pode escrever assim, ó, isso aqui é a representação, né, de y a x mais b, aqui
aqui na posição de A positivo. Então, se eu quero saber como é que é o sinal de yx mais b, eu, por meio dessa representação que está feita aqui, eu sei que quando x é menos b sobre a, o y é igual a zero. Para x maior do que menos b sobre a, ou seja, nessa faixa aqui, o y é positivo. E x menor que menos b sobre a, o y é negativo. Vamos considerar agora o caso onde a é negativo. Então aqui a gente tem a condição que a gente quer analisar, y maior do que zero. Né? Então y, a gente sabe, a gente está analisando a forma y do tipo ax mais b. Então a gente está analisando essa condição aqui. Lembrando que agora o a é negativo. Né? Novamente, a gente soma menos b em ambos os lados, obtém isso aqui. Quando a gente chega nesse ponto, agora a gente vê, ó, a é negativo. Bom, aqui, mais uma vez, vamos com certo cuidado. Eu multiplico ambos os lados por 1 sobre a. Mas agora, a gente nota o seguinte. Se o a é negativo, o inverso de a é negativo. Então, 1 sobre a é negativo. E eu estou multiplicando ambos os membros dessa desigualdade por 1 sobre a. Ora, se 1 sobre a é um número negativo, quando eu multiplicar 1 sobre a pelos termos dessa desigualdade, a gente sabe que o sinal muda. Quer dizer, o sinal, a desigualdade muda. Então, 1 sobre a é negativo. Então, 1 sobre a vezes ax, ela força a mudança da desigualdade. O que é a maior passou a ser agora a menor. Então, há uma inversão da desigualdade. Por isso que mudou de maior para menor. Mais uma vez, quando você fizer essa multiplicação, você tem a x está multiplicando 1 sobre a. Então, isso aqui vai cancelar. Fazendo aqui rápido, a gente obtém que y é negativo para x menor do que menos b sobre a. Desculpa, y positivo quando x menor do que menos b sobre a. Isso na suposição do a ser negativo. Ou seja, aqui a gente está tendo um comportamento oposto ao caso onde o a era positivo. Agora, fica também muito imediato, né, a análise. Se você tivesse considerado, ao invés do y positivo, o y negativo, estaria trabalhando fazendo o mesmo algebrismo, só que aqui, no lugar do maior, a gente estaria com menor, multiplicando por 1 sobre a sendo negativo, esse sinal, essa desigualdade que era menor, ela muda, então ela vai passar a ser maior. Então, menor passar a ser maior, porque eu estou multiplicando por um número negativo ambos os membros dessa desigualdade. Então, menor mudou para maior aqui embaixo. E, consequentemente, esse seria o caso que a gente tem. Ou seja, y é negativo para x maior do que menos b sobre a, nessa situação onde a é negativo. E, finalmente, aqui mais uma vez, y igual a zero, se x igual a menos b sobre a. Basta colocar na expressão y igual a x mais b, x igual a menos b sobre a aqui, a gente vai obter y zero. Então, aqui, a gente obtém, podemos aqui já usar esse espaço aqui e fazer o seguinte resumo deste caso. Se a é negativo, temos y positivo se x menor do que menos b sobre a. Y igual a zero se x igual a menos b sobre a. E y é negativo se x maior do que menos b sobre a. Ou seja, graficamente, né, quer dizer, de uma forma simbólica, sinal de y igual a x mais b
no caso em que A é negativo, ele agora tem o seguinte aspecto. Para x maior do que menos b sobre A, o y é negativo. Então, eu indico isso aqui. Ó. Então, toda essa faixa, quando x está à direita de menos b sobre A, o y é negativo. E quando x é menor do que menos b sobre A, o y é positivo. Então, eu indico isso colocando mais aqui. Então, essa forma simbólica de representar o sinal de y igual a x mais b quando A é negativo, ela deve ser entendida dessa maneira. X igual a menos b sobre A, y é zero. X maior do que menos b sobre A, y é negativo. E x menor do que menos b sobre A, y positivo. Mais uma vez, isso aqui para o caso quando A é negativo. Se A é positivo, então, aqui já fazendo graficamente, menos b sobre A positivo. Então a gente se lembra, no caso onde A é positivo, a direita é de menos b sobre A, ou seja, para valores de x maiores do que menos b sobre A, o y é positivo. E o y é negativo para valores de x menores do que menos b sobre A. E se A é negativo, o comportamento muda. Ou seja, quando x é menos b sobre A, y é zero, mais uma vez. Agora, quando x é maior do que menos b sobre A, o y é negativo, nessa situação de A ser negativo. Enquanto que y é positivo para x menor do que b sobre A. Então, um pequeno exemplo aqui, né, rápido, para a gente ver como é que isso funciona. Na verdade, a gente faz isso aqui de uma forma prática, lembrando esse diagrama que está representado aqui. Ou seja, analise o sinal de y igual a 3x menos 5. Então, a primeira coisa que a gente faz é achar esse valor, que é o menos b sobre a, ou seja, o valor x que torna y igual a zero. Então, o y aqui é 3x menos 5. O a é 3 e o b é menos 5. Bom, y igual a zero, a gente está buscando a solução de 3x menos 5, igual a zero. Então, a gente sabe que isso aqui vai me dar 3x igual a 5, e x é 5 terços. Então, eu quero analisar o sinal de y, então eu vou representar o sinal de y de forma gráfica. Então, quando x é 5 terços, y é zero. Agora, o a aqui, esse é o a, 3, e ele é positivo. Então, eu me lembro que na situação quando a é positivo, achei o valor x que é o zero, ou seja, que faz y ser igual a zero, ou seja, x igual a 5 terços é o zero dessa equação, a raiz, né? Então, a direita, sendo a igual a 3 positivo, eu sei que a direita do valor 5 terços, o y é positivo e a esquerda é negativo. Então, isso aqui, simbolicamente, me dá a informação procurada. Y é positivo nessa faixa, ou seja, quando x é maior que 5 terços, y é negativo quando x é menor do que 5 terços. Outro exemplo aqui. A gente considera agora y igual a menos x mais 3 meses. Mais uma vez, a gente primeiro acha a raiz, ou seja, a raiz da equação é obtida resolvendo essa equação aqui. Que nesse caso vai me dar x igual a 3 meses. Então, a gente representa agora. Então, você tem 3 meses, seria esse valor menos b sobre a. Agora, aqui a gente vê o seguinte, o a nessa equação, nessa forma, y igual a menos x menos 3 meio, o a é o coeficiente do x, que é menos 1. Esse menos x, na verdade, significa menos 1 vezes x, né? Então, você escreve y menos x mais 3 meses,
Na verdade, esse menos x ele é menos 1 vezes x mais 3 meses. É daqui que eu sei que o A é menos 1. Então, o A é menos 1 e é negativo. No caso onde o A é negativo, eu me lembro desse comportamento. Ou seja, a direita, de 3 meios, no caso onde A é negativo, a direita negativa, a esquerda positiva, ou seja, para x maior que 3 meios, y é negativo, para x menor que 3 meios, y é negativo. Então, essa representação aqui, gráfica, me dá a análise do sinal de y menos x mais 3 meios.